Eu não sei se você sabia, mas quando você sai de uma escravidão e entra em um deserto, mesmo assim o inimigo continua te perseguindo. Mas será que ele vai ter êxito? Aí é uma outra história. Eu te digo uma coisa, o inimigo não terá êxito. Profetiza isso, diz essa palavra. O inimigo não terá êxito. Escreve isso. Hoje, nós que estamos aqui vivendo o nosso retiro quaresmal, esta é a quarta palavra de força e coragem do nosso retiro quaresmal. É no deserto que nasce o vencedor. E a força dessas palavras, desse crescimento, vai ficando cada vez maior. Vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez maior. E eu te convido a mergulhar nessa palavra de hoje, que vai te levar para a próxima fase, no meio desse deserto que nós estamos enfrentando juntos, para conquistarmos a nossa terra prometida. Vamos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes eu te peço, você que está aqui ao vivo conosco, desativa o chat ao vivo, desativa o bate-papo, dá um like. Quem chegou pela primeira vez, que não está inscrito no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva. Tá vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa? Tem abaixo vermelho, inscrever-se. Clique nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique no sino e clique na mensagem todas. Bem-vindo, bem-vinda. Agora quero pedir a todo mundo, clica na setinha de compartilhar. Você que está ao vivo, clica na seta de compartilhar, pega esse link, vai no WhatsApp e envia para 5 pessoas. Você que está assistindo em outro horário, deixa para fazer isso no final, tá bom? Clica na seta de compartilhar, envia para 5 pessoas. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Vamos juntos para a mensagem de hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 6. O faraó mandou preparar o seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos do faraó, seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram-nos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu continuo já essa história, essa palavra. Uma pergunta que muitos fazem é: e quando o inimigo me alcança? Já tinha parado para pensar nisso? Às vezes nós achamos, estamos acompanhando o povo hebreu que saiu do Egito, saiu da escravidão do Egito e começou a caminhar no deserto. Depois de toda aquela batalha, as 10 pragas do Egito, o faraó deixou o povo partir. O povo saiu de cabeça erguida pelo deserto. Só que o faraó mandou preparar, ou seja, o inimigo se arrependeu. Nós pensamos que é desse jeito, né? Pelo fato de termos saído da escravidão e entrado no deserto. Quando começamos a obedecer à voz de Deus, ontem, na palavra de força e coragem, nos era indicado o povo, quando Deus dizia assim, mudem de rota, não é? Mudem de rota, e o povo obedeceu à voz. Nós pensamos que porque agora estamos num caminho novo, isso nos isenta de sermos alcançados pelo maligno. Ei, atenção, cuidado, não se engane com isso. Ele vai nos perseguir, ele vai nos tentar. Ah, Geraldinho, mas por que até Jesus foi tentado? Então lembre-se, o inimigo não vai isentar ninguém de ser tentado. Eu, você, o Papa, quem quer que seja, vai ser tentado. Ora, Jesus foi tentado. Ele é atrevido. O inimigo é atrevido, ele é insistente. Sabe por que ele é insistente? Porque ele não quer nos perder de suas garras. Afinal de contas, éramos escravos, éramos seus escravos. Por que o faraó perseguiu os hebreus, mesmo depois de terem saído? Afinal de contas, todos eles eram seus escravos. E aí, eu não queria perder esse escravo. Então entenda, o inimigo vai te perseguir, vai. Mas se ele vai ter êxito nessa batalha, é uma outra história. E aí? Será que ele vai ter êxito? Eu comecei a palavra dizendo que o inimigo não terá êxito, mas você vai aprender como, porque muitas vezes, em muitos casos, ele tem êxito sim. Versículo 10. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto.
e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Preste bem atenção nisso. Isso aqui é muito forte, essa palavra que nos fala aqui. Preste bem atenção, porque essa palavra ela vai dar uma direção muito grande para nós. Preste bem atenção. Os israelitas tiveram 3 atitudes, e 3 atitudes diferentes, vocês viram aqui na palavra. Quando eles viram os egípcios que vinham ao seu encalço, o que eles fizeram? Eles, primeiro, foram tomados de espanto. Aqui é a palavra. Foram tomados de espanto. O que é isso? Ficaram com medo, espantados, apavorados, porque eles inocentemente pensavam que sair do Egito, nunca mais eles iam ser tentados pelo faraó, pelos egípcios. Eles nunca mais iam ser tentados, então eles ficaram espantados. Nós, da mesma forma, quando nos vemos ao encalço, ou seja, o inimigo junto ali de nós para nos atingir, nós ficamos também espantados. Mas eu pensei que não ia ter mais isso. Eu pensei que não ia ser mais tentado, eu pensei que não ia ser mais. A gente às vezes inocentemente entra nessa e aí ficamos com medo, espantados, apavorados. Essa foi a primeira atitude deles e muitas vezes é a nossa. Segunda atitude deles, invocaram o Senhor clamando em alta voz. Ou seja, eles levantaram um grande clamor. Quando nos deparamos com o inimigo mais forte, porque, ora, os carros, os cavaleiros, os soldados, os homens de guerra armados, e eles eram nômades, escravos que tinham saído. Quando eles se depararam com o inimigo mais forte, um perigo iminente, a saída é levantar um grande clamor. Toda vida que você se sentir sem saída, encurralado, quando você olhar para todos os lados e não ver como vencer isso, levante um grande clamor. Inclusive é isso que nós estamos fazendo aqui durante toda essa quaresma. Por isso nós estamos vivendo o retiro quaresmal. São vários horários de oração, ao amanhecer do dia até o final da noite. Nós temos vários momentos. Por quê? Porque estamos levantando um grande clamor. Um grande clamor. Mas a terceira atitude é o caminho que a maioria toma. Qual foi a terceira atitude? Versículo 10, foram tomados de espanto, invocaram o Senhor clamando em alta voz, e aí o versículo 11 diz, e disseram a Moisés, não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, a terceira atitude é o caminho que a maioria toma. Quando se vê encurralado, quando se vê amedrontado, atacado pelo inimigo, a gente começa a entrar na lamentação, na murmuração, culpar as pessoas, o famoso vitimismo. Perceba o que eles fizeram. Meu irmão, segundo ponto dessa palavra, quando as coisas ficam difíceis, nós queremos voltar atrás. A primeira coisa que fazemos é achar um culpado. É o primeiro sinal. É assim. Não é assim na sua vida? Você já fez isso várias vezes? Quando deu tudo errado é você, mas a culpa foi do meu pai, da minha mãe, do chefe, do patrão, do professor, do diretor. A culpa foi de alguém. Ou seja, eu preciso achar um culpado. Eles acharam um. Quem? Moisés. Colocaram a culpa. Disseram a Moisés, não é? Colocaram a culpa. Segunda coisa. Levantaram dúvidas sobre a saída da escravidão. Não era melhor, olha aqui o que eles disseram assim, porventura não havia túmulos no Egito para que nos conduzistes a morrer no deserto? Olha aí, olha as dúvidas. Para que nós saímos dessa escravidão? Não tinha túmulo lá no Egito? Por que a gente vem morrer aqui? Para que a gente vem morrer no deserto? Por que nos fizestes isso? Entenderam? Você começa a colocar a culpa, você começa a levantar os porquês, levantar dúvidas sobre a saída. Para que a gente saiu dessa escravidão? A terceira que ele diz é querer voltar atrás. Eles diziam assim, não te dizíamos, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo, o que ele diz? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meu irmão, minha irmã, essa frase é a pior de todas, de todas. A lamentação vai levando a gente para o fundo do poço, para a gente se perder da nossa rota, do nosso norte.
perder o nosso propósito. Sabe como é que as pessoas perdem seu propósito? Perdem o seu sonho, perdem a sua terra prometida? As pessoas perdem a sua terra prometida dessa forma aqui. Exatamente com essa atitude. De quê? De questionar por que você está fazendo isso. Não era melhor ter ficado assim quando você começa um negócio, que o negócio começa a dar errado? Não era melhor não ter montado o negócio? A culpa foi de quem disse que eu montasse? A culpa foi de fulano que eu me inspirei? Ei, não era melhor eu ficar lá como escravo? Não é melhor ser escravo do que morrer no deserto? Essa frase é a pior de todas, porque manifesta o nível da mentalidade, o nível de escravidão interior. Porque existe a escravidão exterior, mas a escravidão interior ela é muito pior do que a exterior. Eles estavam livres fisicamente, pois eles saíram da escravidão do Egito, não estavam mais, mas eles eram escravos interiormente. E muita gente, nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós saímos de relacionamentos abusivos, às vezes nós saímos de empresas, de funções, e nós ficamos apegados a lugares, sabe? E muitas vezes nós até saímos desses lugares, mas a nossa mente e o nosso coração ainda está lá. Quantas pessoas terminaram aquele namoro e sua mente, o seu coração ainda está lá? Quantas pessoas saíram daquela empresa, daquela função, mas o seu coração e a sua mente ainda está lá? Quantas pessoas... Meu Deus, não é melhor estar naquela escravidão do que morrer aqui? Muita gente diz isso. Você termina um relacionamento que só trazia sofrimento e diz, mas não era melhor estar sofrendo com ele do que estar morrendo aqui sem ele ou sem ela? Meu irmão, eu te respondo, não. Sim. Como assim, Geraldinho? Eu te respondo, não. Ei, claro que não é melhor. Não é melhor estar na escravidão. E o que é melhor? É melhor morrer livre do que viver como escravo. Pega essa palavra que ela é muito forte. É muito melhor morrer livre do que viver como um escravo. Então, não tenha medo de sair da sua escravidão. Pare de lamentar. Pare de entrar nesse pensamento vitimista. Olha o pensamento deles. Como foi triste. Não foi triste demais? Não havia túmulos no Egito para que nos conduziste a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando do Egito? Ou seja, não era melhor a gente ser escravo? Não te dizíamos, deixa-nos servir, sermos escravos dos egípcios? É melhor ser escravo do que morrer no deserto? Não. É muito melhor morrer livre do que viver como escravo. Veja a atitude de Moisés como é diferente. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é o último ponto da palavra que eu quero te entregar. Não temais, tende ânimo. A resposta de Moisés mostra exatamente o que é um homem livre em Deus. A resposta de Moisés mostra a diferença de um escravo para um homem livre. Moisés era um homem livre. Livre. Os que reclamaram e murmuraram eram o quê? Escravos. Escravos. Não temais, tende ânimo. Meus irmãos, eu digo para vocês a mesma coisa que Moisés disse. Se vocês tiverem essas duas coisas, vocês verão a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Mas foi isso que Moisés disse. Você vai ver a salvação, você vai ver operar a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Meu irmão, na batalha, no deserto, nunca podemos perder essas duas coisas. A coragem e a força. Por isso que eu sempre digo coragem, combatentes. Força! Por que eu digo isso? Por que essa palavra, esse toque de despertar nosso se chama palavra de força e coragem? É porque eu insistentemente aqui, há 700 e tantos dias, insistentemente, eu te trago uma palavra de força e de coragem. A única maneira de vencer a batalha, seja o deserto, seja a luta, a batalha, é com coragem e força.
Quem perde a força e quem perde a coragem já perdeu a guerra, já morreu no deserto. Como assim, Geraldinho? Coragem significa determinação diante dos obstáculos ou perigos. Entendeu? Determinação diante dos obstáculos e dos perigos. Vontade manifestada a fim de alcançar algo. Quando eu te digo coragem, eu estou dizendo isso. Sabe? Determine-se diante dos obstáculos. Seja determinado diante desse perigo. Tenha vontade manifestada a fim de alcançar essa vitória. Força. Por isso eu te digo, 2 profecias são lançadas. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. Olha que profecia forte. O que te persegue hoje não voltará jamais. Eu quero dizer isso para você. Da mesma forma que Moisés levantou sobre o povo hebreu. Não os tornareis a ver jamais. Ou seja, entenda que depois daquele dia, claro que essa palavra vai continuar amanhã, mas depois daquele dia, eles nunca mais viram o faraó e os cavaleiros dos egípcios. Eles nunca mais, até a morte deles, eles nunca mais viram os egípcios. Foi a última vez que o inimigo tentou. E eu te digo, naquele momento, encerrou o ciclo de escravidão na vida deles. Eles nunca mais voltaram para a escravidão. Aquele povo não voltou mais para a escravidão. E diga, escreva, diga, eu não voltarei para a escravidão. Diga, essa é a primeira profecia. Eu não voltarei para a escravidão. Segunda profecia, versículo 14. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O inimigo pode ser maior, pode ser mais forte, assim como os egípcios eram contra os hebreus. Ele pode ser mais forte que você. Mas o Senhor combaterá por ti. O Senhor luta. E o que fazer, Geraldinho? Nada tereis a fazer. Dize aos filhos de Israel que se ponham ao caminho. O que eu faço? Continue no caminho no deserto, pois é no deserto que nasce o vencedor. Não pare essa rota, você que está aqui nesse dia recebendo essa palavra. Não pare. Continue, avance no deserto, prossiga nesse deserto, continue no caminho do deserto. E eu me comprometo de estar aqui com você todos os dias. E eu vou estar. Quem já está comigo há mais tempo sabe disso. Eu vou estar aqui com você todos os dias fazendo esse caminho do deserto. Pois é no deserto que nasce o vencedor. E eu quero levantar uma palavra. Vencedores se levantarão a partir de hoje. E nunca mais você vai voltar para essa escravidão, seja ela qual for que você bebeu. Eu quero rezar por ti agora. Mas antes eu peço a você, desative agora o bate-papo, desative o chat ao vivo, você que está aqui ao vivo, dê um like. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, está vendo meu nome, Geraldinho Corrêa, clica no vermelho, inscrever-se, fique inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas, é muito importante que você faça isso agora. Não deixe para depois, clicou no sino, clicou na mensagem todas, agora faz o seguinte, clica na setinha de compartilhar, pega esse link e envia para 5 pessoas agora. 5 pessoas. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Quero rezar por ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, te clamamos, Senhor, diante das batalhas. Sim, para que o inimigo não tenha êxito, assim como diz essa palavra, o inimigo não terá êxito. Para que o inimigo não tenha êxito, mas para que nós, como Moisés, tenhamos força e coragem. Dai-nos força, Senhor, para não desistirmos nunca, por maior e mais forte que seja o inimigo. Que nós sejamos firmes nesta batalha, na certeza de que é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dirige. Senhor, poderosamente, age em nossas vidas, para que nunca voltemos atrás. E que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 5 pessoas. Meio-dia, nós estaremos de volta para o grande transbordar para a hora do combate. Eu quero convocar todo mundo, meio-dia em ponto aqui, firme na batalha, certo? Às 18 horas, a campanha de oração do Salmo 50 e às 20 horas, a nossa noite de adoração profética. Atenção nos compromissos. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.